Bom dia, boa tarde, meus queridos. Vamos fazer a correção da página 416 e 417. Primeiro, o que são pirâmides etárias? Então, são gráficos que vão apresentar os índices e as características da população de um determinado local, ok? Posso melhorar essa resposta como? Explicando como funciona uma pirâmide etária, sendo que a base da pirâmide vai representar a faixa etária de jovens e crianças, a faixa mediana vai representar a população de adultos, enquanto a faixa superior vai apresentar a população de idosos. Entre um lado apresenta a população feminina e outro lado vai representar a população masculina desse país. Questão 2. Nós temos duas manchetes, eu vou ler elas rapidinho. Mundo terá 2 bilhões de idosos em 2050. OMS diz que envelhecer bem deve ser prioridade global. Segunda questão. Número de crianças no Brasil cai e sobe o de idosos, afirma IBGE. Questão A. O que as manchetes acima destacam? O que ambos estão destacando? O crescimento populacional, o crescimento da população dos determinados países. Questão B. De acordo com a manchete sobre o Brasil e a observação do gráfico da página 410, nosso país está apresentando algo semelhante ou diferente à média mundial. Ele está mostrando dados que estão no mesmo caminho da população mundial. Então, a gente pode prever que no futuro, o que a população da Itália, da França, de outros países que já está, como o Japão, com a população envelhecida, esse é o futuro do Brasil também. Tanto que a gente teve o que nesses últimos anos? A discussão quanto à previdência social, redução dos custos. Por quê? Porque a população de idosos já está ficando maior do que a população de adultos. A gente já está tendo uma inversão da nossa pirâmide. Isso representa o quê? Gastos com a população aposentada. A gente pode tirar alguns dados daí o quê? O problema no Brasil não está só ligado à questão da pirâmide etária, mas também às questões de má conduta das políticas públicas, da organização desse dinheiro, da renegociação. Porque pense assim, se a gente tem uma população superior envelhecida agora, é porque em algum momento do passado nós tivemos uma população maior de adultos. Isso significa o quê? Maior arrecadação dos impostos que vão prover a aposentadoria no futuro. Então, uma gestão dos recursos vai fazer com que o país no futuro tenha que tomar medidas graves quanto a essa desestruturação econômica e vai afetar a população. Um exemplo disso, a gente tem isso no Chile. Há anos atrás foi feita a reforma da Previdência Social no Chile, e hoje em dia a gente tem idosos que não estão recebendo aposentadoria, ou que a aposentadoria é muito inferior aos custos de vida no país. Então, questão C, com base na proposta da questão anterior, explique quais fatores têm provocado essa panorama atual da população brasileira e mundial. Comente as consequências que essa inversão etária pode representar. Então, eu acabei de falar vários aspectos. Dificuldade econômica, aumento dos gastos com saúde. Então, você investir na questão da saúde na população hoje é um investimento sim para o futuro. Se vocês pararem para pensar, Curitiba, nós não temos as áreas para exercício e alongamento da terceira idade? Sim. Com qual objetivo? Que o pessoal da terceira idade, os adultos, se exercitem, deixem de ser sedentários. Com isso, os custos com a população idosa diminuem, os custos com saúde diminuem. Porque daí a gente para de ter doenças ligadas a maus hábitos, como a falta de exercício, a má alimentação, o alto consumo de produtos, por exemplo, bolacha, salgadinho, elementos industrializados que já vem pronto, com alto nível de calorias e açúcares e baixo níveis de nutrientes, que vão fazer o equilíbrio do nosso organismo. Isso vai afetar a nossa saúde no futuro. Rússia tem grandes problemas com isso. Com o quê?
com a questão do alcoolismo e a população fumante. Foram hábitos adquiridos ao longo da história e que se refletem na qualidade de vida dos idosos, principalmente. Então, a questão do tabagismo, do alcoolismo, é uma questão de saúde pública na Rússia. Questão 3. Então, vocês teriam que colocar lá, conforme população jovem, em processo de envelhecimento e envelhecidos. Quando a pirâmide etária apresenta a base muito estreita, ou seja, o número de crianças e jovens é reduzida. Eu estou falando do quê? Um país envelhecido. Quando o ápice da pirâmide tem se ampliando gradativamente, ou seja, é um processo onde nem a base é maior, mas ela também não é menor, tá? Mas ela tem um leve estreitamento, um abaloamento. Isso quer dizer o quê? Que está em processo de envelhecimento. B. E por último, quando a base é mais larga, ou seja, crianças e jovens é a maior percentual da população, vai ser um país com população jovem. Então a questão 3 fica C, B e A. Número 4, você tem 5 bandeiras ali. Alemanha, Japão, Itália, Suécia e França. Segundo o que a gente estudou anteriormente na aula passada, o que tem em comum entre essas 5 nações? Elas têm alto poder econômico, são países de industrialização desenvolvida, economia considerada alta, países que têm uma certa estabilidade econômica aí da sua moeda, e principalmente o que? Eles têm apresentado elevadas taxas de população idosas, ok?